Shalom! Vamos dar continuidade ao assunto anterior? Eu gostaria de convidar vocês a ler comigo capítulo 5 do livro de Efésios. Eu convido você a dar, porque aqui eu só vou pincelar 2 versículos, eu convido você a dar uma olhada no capítulo todo, porque ele fala muito sobre caráter. E muitas coisas ele fala aqui que a gente tem visto sido deturpada no meio religioso, independente da religião. Tem muitos lobos em pele de ovelha e o capítulo 5 do livro de Efésios fala sobre isso. Mas vamos lá, eu quero abordar com vocês o versículo 25 do livro de Efésios. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. No versículo 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aí nós vamos agora lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E no versículo 24 do livro de Deuteronômio, o capítulo 24, no versículo 5, diz assim: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem lhe imporá cargo público por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa para se regozijar com a mulher que tomou. Bom, eu trouxe todos esses versículos aqui para vocês refletirem e acho muito importante, volto a frisar Efésios capítulo 5, porque nós estamos falando sobre caráter, né, sobre fidelidade, sobre compromisso real, né, e para mim não tem nada melhor do que a palavra de Deus, ela é um manual de instrução para a nossa vida. E como nós vimos em Efésios, há uma ordenança na questão do convívio, né? Pedro fala para que o homem ele ame a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Pedro também fala da submissão da mulher, Efésios também fala da submissão da mulher. Mas vamos pensar o seguinte, é muito fácil ser submissa, estar na mesma missão, ser auxiliadora de um homem que te honra. É muito fácil você andar junto com alguém que te protege, que cuida das tuas necessidades. Que ali, como Deuteronômio fala, né? No primeiro ano não vá à guerra. Mas por quê? Para que ele seja sábio no convívio, para que ele aprenda. Por isso há uma ordenança do Eterno para que os recém-casados não vão à guerra no primeiro ano de casamento. Para que haja esse conhecimento, é o marido para a esposa e a esposa para o marido. Para que ele entenda o funcionamento da casa, entenda as necessidades dela, conheça as suas dificuldades, as suas qualidades, aonde ela precisa de ajuda, que ele participe disso, né? E participar é lavar uma louça, cuidar das crianças, né? O primeiro ano você não tinha filho, você se preparava para isso, mas o marido não ficava em casa o dia todo sentado no sofá vendo televisão, ou melhor, mexendo no celular, né? Ele tinha que cuidar das coisas e dos afazeres da casa junto com ela, para ter uma rotina. Então se vê ali que um ano é necessário para que eles construam um relacionamento e uma rotina. Porque até então, principalmente no meio judaico, e eu gosto de pontuar isso, o compromisso do noivado já é um casamento. Se no meio do compromisso que eles assinam, porque para eles não existe namoro, né? Eu estou falando da comunidade religiosa. Não existe namoro. A partir do momento que eu tenho interesse em você e eu quero algo com você, eu vou noivar com você, eu vou firmar um compromisso com você. Se um dos dois se interessar por outra pessoa nesse meio tempo, é tido como adultério. Ainda que eles não tenham tido a intimidade, ainda que eles não convivam embaixo da mesma casa, é tido como um adultério porque é levado muito a sério o compromisso de construir um relacionamento.
o compromisso com a família. E no meio judaico se vê, né, muito assim, tem até algumas parábolas, né, que diz que o homem vai reclamar ao rabino que a mulher quer um vestido, mas ele não pode comprar o vestido, e o rabino diz, fecha a sua Torá. Agora vá trabalhar e comprar o vestido que a sua mulher quer. Então, assim, é o honrar, são os detalhes, porque a mulher é mais detalhista. Então é muito fácil ser submissa de um homem presente. É muito fácil ser submissa de um homem que te honra. E eu vou te dizer, o homem ele não honra a mulher quando ele tem conversinhas que ele não pode mostrar, quando ele apaga conversas, quando ele curte mulheres seminuas na internet. O homem não honra a sua esposa e não dá bom testemunho para sua casa e para o seu filho quando assiste pornografia, né? E às vezes assiste na frente do filho, que o filho grita, mãe, o pai tá vendo? Né? Então o homem não honra a sua casa, a sua família, quando ele tem atitudes infantis, porque um homem de verdade, ele tem a meta de construir uma casa, um relacionamento. Existem mulheres rixosas? Sim, a Bíblia fala sobre isso, mas quando a sua mulher ela está nervosa, é momento de parar e pensar e ter uma conversa franca. É aquele negócio de eu vou falar, mas eu vou ouvir também. Eu vou ouvir e eu vou falar. E às vezes não é o que eu quero e o que eu gostaria. É botar na balança os dois. Qual é o problema do relacionamento? E ser sincero, corrigir as falhas. Só assim um casamento vai à frente. Agora, enquanto só um fala e o outro não tem voz, porque ela tem que ser submissa e ela não pode dar pitaco, não pode perguntar, não pode questionar, isso não é um relacionamento, é autoritarismo e vai totalmente contra a palavra de Deus. Você não está dando bom testemunho, você não está cumprindo o propósito de Deus. Efésios 5 fala que para receber a bênção, qual é a bênção que Efésios 5 fala? É a bênção de Abraão. Que em Abraão são benditas todas as famílias da terra, mas famílias que estão de acordo com a palavra de Deus, aonde há fidelidade, aonde há compromisso, aonde há amor. Amor não é um sentimento, é uma escolha diária. Amor é serviço, mas não só de uma parte, de ambas as partes. Então, fica aqui a minha reflexão, com base em tudo isso que eu falei, de uma nova postura que não atinge somente a homens, não. Com o feminismo, atinge muitas mulheres, porque acham que podem fazer da mesma forma ou devolver na mesma moeda. Aí começa o grande problema. Ninguém sustenta uma relação sozinho. Ninguém sustenta um casamento e uma família sozinho. Cansa, é pesado. Está sobre o homem o sustentar a família e a mulher auxiliar ele nessa função. Está sobre o homem a provisão física, emocional e espiritual. E a mulher auxiliar, mantendo o que o homem traz e fazendo aquilo frutificar nos seus filhos. A responsabilidade sobre o homem é muito grande, sim, mas porque ele foi tido como cabeça, foi dado autoridade a ele, não foi dado essa autoridade à mulher. Então, para a mulher sustentar uma família com um marido dentro de casa que é um omisso, se torna um fardo muito grande e insuportável, ainda mais quando portas de promiscuidade lascívia, que é você mostrar que tem intenção de fazer uma coisa e você não fazer, são abertas. Quando você mostra para o externo, como eu falei, né, no vídeo anterior, que você está ali apto, mas na verdade você não está. Isso é uma lascívia. Então nós temos que refletir, porque a desconstrução familiar que há hoje é por conta de imaturidade. Imaturidade de caráter, imaturidade de conhecimento e maturidade de todos os aspectos, porque muitos lares estão sendo destruídos, primeiro, pelo egoísmo, segundo, pela pornografia, terceiro, pelo autoritarismo, quarto, pela indiferença.
São coisas que parecem pequenas, mas que estão trazendo uma destruição para essa geração que está vindo, que só pela misericórdia de Deus, para que haja correção disso. Eu realmente não sei o que vai ser. Eu já venho de uma geração onde era criado pelo matriarcado. E ao invés de com o aumento da disseminação da palavra de Deus, mudar isso, voltar isso, a ser uma família constituída, nós temos visto cada vez mais mulheres sozinhas criando seus filhos, porque o casamento acabou. E eu não tô botando a culpa de um só, né? Eu acho que num casamento existe duas partes, mas geralmente arrebenta pro lado mais fraco. Geralmente um faz e o outro não. E nessa soma, quando principalmente o homem se exime da responsabilidade que lhe foi dada, porque nasceu homem, já no dia do seu nascimento, aí complica ainda mais. Então, assim, eu quero dizer que eu conheço famílias e conheço homens maravilhosos que entenderam isso e que têm zelado pela sua casa, porque o seu ministério, seu primeiro ministério, começa na sua casa, com a sua esposa, é a sua próxima, é a que está do seu lado, é a primeira que tem que estar ali, tem que ser a primeira depois de Deus na sua vida. E a esposa, a mesma coisa, é o cônjuge, porque foi deixado pai e mãe para se unir e se tornarem um só, né? Então eu vejo famílias ainda, poucas, mas que resistem ao tempo, resistem às dificuldades, resistem, né? Sobrevivem a isso tudo e tem sido assim um grande exemplo para essa geração. Então, que você possa refletir a respeito disso, que essa palavra possa trazer restauração à sua vida, à sua casa. Não importa como a sua história começou, o que importa é o final. Lembre-se de Sansão. Sansão teve um chamado e ele não cumpriu, mas no final foi a única coisa que ele fez e ele é lembrado por ter destruído todos os filisteus. Enquanto há vida, há tempo de consertar, há tempo de se arrepender, há tempo de recomeçar, há tempo de ajeitar aquilo que foi quebrado, há tempo de voltar atrás. Enquanto há vida, há tempo. Não seja uma pessoa egoísta. Tenha o caráter de Cristo. Ele está acima das religiões, porque ele não veio nos pregar a religião, mas ele veio nos pregar a forma como nós devemos viver um para com os outros. O maior exemplo de pessoa que nós temos. Então seja como Cristo. Aprenda com ele o que ele faria no seu lugar, né? Se você não está se alimentando dessas coisas que têm valor, com certeza você está se alimentando de vazio, tesouros aonde a traça e a ferrugem corrói. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.